trabalho aí. Já passou uns 10 minutos, eu vou iniciar. Aí, essa aula aqui, a ideia é fazer no Draw.io. Então, a ideia seria fazer livre, porque eu acho que eu passei com vocês esse processo de resiliência aqui, certo ou não? Não sei se foi com vocês que eu passei esse PowerPoint. O professor me convidou. Alguém lembra? Nossa, pior que eu não consigo me lembrar. Aí aqui tenho duas hipóteses. Aí tem duas formas de fazer essa aula aqui. Uma é guiada cenário a cenário, que aqui eu já coloquei todos os cenários que eu passo. E a segunda é, pô, interagindo no Draw.io. Eu costumo gostar mais do Draw.io, mas aí eu deixo aberto para vocês. Como vocês preferem falar sobre arquitetura? Que aqui no Draw.io eu começo com microserviço e a gente vai expandindo esse Ah, microserviço com padrões. no Draw.io eu acho que é bem bacana. Então eu vou compartilhar a tela aqui. Ah, eu não compartilhei a tela, né? Por isso que vocês não estavam olhando. Aqui, ó, eu tô falando desse cara aqui. Eu tive uma aula com vocês, que eu lembro que teve uma turma que o professor me chamou. Aí eu fiquei em dúvida, porque tem esse material aqui. Vocês lembram de eu ter passado uma aula com vocês? Passado esse material aqui ou não? Fala sobre filas, aí eu vou falando problemáticas de microserviço. Ah, acho que agora consegui me lembrar dessa aula, hein? Foi, Já lembra? faz um tempo, aham, eu lembro que teve. Então, a ideia dessa aula aqui é a gente exercitar isso aqui na prática. Então, assim, eu começo com o Draw.io, ainda mais que vocês já tiveram um embasamento lá das problemáticas. Aí eu falei, pô, e eu gosto de fazer a coisa que eu mais gosto é assim. Tipo, eu vou montando a arquitetura e vocês vão me ajudando a conversar sobre os padrões. Pode ser assim? Então, bora lá. Formas. Então, começamos com o monolito, certo? Monolito. Aqui a gente tem coisas que são muito favoráveis ao monolito. E até vou fazer um link com o hackathon que vocês vão fazer nessa fase. Essa fase vocês vão ter que fazer um projeto, e esse projeto é para vocês né, estimular essa fase pô, como que eu monto e soluciono um problema do mundo real com algum software, né, algum tipo de aplicativo que vai ajudar no dia a dia das pessoas, mas que seja também pensado para gerar um benefício ou a solução de um problema do mundo real. O que eu quero dizer é o seguinte, pô, beleza, né? A gente vai dar para vocês qual que vai ser o desafio. Então, vai ter né, um cenário específico. Aí, dentro desse cenário, a gente vai ter monitorias e ajuda, né? Tempo para vocês nos buscar aqui como auxílio toda quarta-feira. E toda quarta-feira, das 7h30 às 9h, a gente vai estar disposto a vocês para ir criando esse trabalho em conjunto. Então, a ideia é, pô, focar muito no negócio. Então, uma coisa que vocês vão precisar fazer é um pitch. Então, assim, como que eu vendo essa ideia? Ah, isso aqui eu sei que eu vou resolver um problema assim. E aí vocês pegam dados sobre o problema, por exemplo, né? Pô, eu estou fazendo aqui uma melhoria aqui num estabelecimento, estou automatizando um serviço, porque eu reparo aqui que tem muita gente que não consegue ser atendida por causa da demanda, até tenta buscar, né, informações e dados sobre isso. Pô, já vi que 3 clientes foram embora porque não foram atendidos. Eu já sei que a gente só tem 2 garçons, os garçons faltam, sei lá, né? Pegar dados sobre isso, tentar montar uma tese. E quando a gente não tem muito bem embasada essa tese, quando a gente não sabe, quer colocar um negócio no mercado para validar uma hipótese, que é normalmente como funciona uma startup, o monolito é perfeito para isso. Por quê? Porque não tem aquela complexidade de você distribuir em vários serviços. Se você for mudar o fluxo, você muda num lugar só, você só implanta uma vez. Então, o monolito, ele tem um padrão que é o Monolith First, que vem do Martin Fowler. Esse cara foi um dos caras que assinou o Manifesto Ágil. Hoje ele é bem conhecido na comunidade, né? Junto com o Uncle Bob, né? O Robert C. Martin, né? Que criou o Clean Code, depois o Clean Arc e tudo mais. Ele também assinou o Manifesto A junto com o Martin Fowler. E esse Martin Fowler, ele é muito focado em Java, ele trabalha
na ThoughtWorks, né? Ele é uma pessoa bem conhecida ali do mercado e ele trabalha muito com padrões e tudo mais. Aí, um dos padrões que ele sugere é isso, é o monolito antes, né? Monolith first. Então, você começa com o monolito, exerce essas ideias, uma vez que você tem muito bem estabelecido para onde você vai, aí sim você escala onde é mais demandado. Ou seja, pô, imagina aqui que a gente tem três domínios. Aí aqui eu posso colocar o domínio de usuários, que normalmente a gente tem usuários. Vamos colocar um de compras e um de pós-venda. Ou um de venda e pós-venda. Vendas e pós-venda. Então, imagina que você está fazendo, né, algum projeto que você vai vender ou um serviço ou algo físico, né? E aí você tem três domínios separados. Digamos assim, pô, eu preciso de um usuário, não sei quem ele é, o cadastro aí na plataforma, porque eu preciso das informações para mandar esse produto para ele, ou eu preciso das informações para eu conseguir me comunicar com ele enquanto eu forneço esse serviço. Tem um de vendas ou serviços, né? Vou colocar aqui, barra serviços, que é, pô, beleza, né? Aqui eu faço todo um domínio específico para tratar, seja lá dos produtos, né? Pô, eu preciso ter um carrinho de compras, ou não, um serviço específico, eu preciso ter uma API para disponibilizar esse serviço no modo SaaS ou não, enfim. E um terceiro domínio que seria, pô, depois que esse usuário aderir ao meu serviço, eu quero entender como é que é o comportamento dele na plataforma, nem que seja através, né, dos analytics da vida, pô, ver o comportamento dele no site, onde ele está parando na jornada e tal. Ou não, pô, eu vou ligar para ele para tentar vender um segundo produto, um terceiro produto. E normalmente você vai começar a identificar onde que ele é mais demandado. E então, isso serve não só para esses casos, né, pode fazer uma startup, mas normalmente quando a gente chega numa empresa, sempre tem um software mais antigo. E aí, normalmente o pessoal tende a falar de monolito. Então, tem um monolito antigo aqui que está no on-premise, eu quero passar ele para a cloud. Qual que é um padrão que é muito utilizado para fazer essa abordagem de migração? Ele chama Strangler Fig. Não sei se vocês já ouviram falar. Normalmente, em reunião de arquitetura, o pessoal fala de estrangular, por causa desse padrão. Ah, vamos fazer um estrangulamento de um software tal. O que que isso quer dizer? Isso aqui é uma forma de você fazer o seguinte. Então, vamos lá. Eu vou pegar esse cenário e expandir. Imagina que vocês querem falar, pô, qual é o desses domínios vocês imaginam que mais seria demandado, que precisaria escalar primeiro? Dentre esses três aí, talvez É, o de vendas, né? justo. Então, vamos Eu colocar ele acho. aqui. Pode ser. Dependendo do que acontecer, vai ser um. Mas eu estou pedindo a interação porque agora eu vou começar a fazer perguntas para você. Então, o monolito aqui, ele tem que parar de ser utilizado. Como que vocês acham, né, uma maneira interessante, pô, porque imagina assim, ó, a problemática é o seguinte, aqui eu tenho usuários produtivos, certo? Então, eu tenho aqui um carinha que é o nosso usuário. Então, ele tem aqui usuários produtivos chamando essa plataforma. Só que vocês não concordam que seria interessante eu fazer um teste nesse novo serviço aqui de vendas, cada novo serviço de vendas, antes de eu colocar todo mundo em cima dele aqui, imagina assim, pô, imagina, eu vou desligar esse cara e ligar esse aqui de uma vez só. Qual que é os problemas que pode ter fazer isso? Sei lá, pode passar alguma regra de negócio batido, algo nesse sentido. Perfeito. Posso ter problemas aqui, até mesmo de código, né? Pô, imagina, eu estou fazendo aqui um código, passou uma regra batida, eu estou dando um erro na hora de entrar na base de dados, né? E aí eu estou fazendo todo mundo ser impactado de uma vez só. Concorda? Eu tirei esse monolito e coloquei aqui. Quais são as técnicas ou padrões que vocês imaginam que a gente pode fazer para amenizar o impacto desse usuário aqui?
Na verdade, né, não impactar todo mundo de uma vez. Esse é o grande lance. E eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer essa migração sem desligar o sistema. Eu não quero que eu derrube o sistema, fique uma semana lá fazendo o novo sistema, testando. Eu quero conseguir testar pouco a pouco. A ideia é essa. Pô, eu vou colocar o novo sistema online e vou testar pouco a pouco ele. O Opa, que que boa vocês já noite. viram? Boa noite, Matheus. Nesse caso, encaixa, tipo, por exemplo, um lançamento de carga para, tipo, ele distribuir às vezes para o monolito ou para o serviço de vendas? Muito Tipo, bom. Esse padrão é por aí mesmo. Como que você vê fazendo isso? A ideia é exercitar aqui. Não tem errado, hein, Matheus? E todo mundo. Juliana, Eduardo, podem. Aqui não tem erro. talvez tenha que ter, tipo, uma camada acima ali do monolito e dos serviços de vendas, né? E aí, quando ele, tipo, intercalar entre chamar o monolito para venda ou esse serviço de vendas. Matou. Esse é o padrão. É exatamente esse o padrão. A ideia é que esse Strangler Fig, ele vem antes. Então, pode chamar de proxy, facade, pode chamar do que quiser aqui, mas a ideia é o padrão é esse aqui. Então, pô, em vez de eu chamar o monolito direto, eu coloco esse tal do Strangler Fig, da figueira, porque ela tem várias ramificações. Então, é a figueira estranguladora. Então, esse foi o padrão que deu. E essa foi a simbologia aí que foi usada. Uma figueira, porque tem, né, diversos braços. A ideia é que, pô, beleza, então tem uma figueira estranguladora aqui, ou vou utilizar o padrão de estrangulamento, hoje no português o pessoal fala assim. E aí, como que você, ou qualquer outra pessoa, que a ideia é a gente se exercitar, como que a gente poderia pensar pô, beleza, né? Quais são os usuários que vêm para cá e quais são os usuários que vêm para cá? Acho que, por exemplo, teria que separar por operações, né? Tipo, escrita, aí, por exemplo, daria para ser num novo serviço, mas leitura talvez, não sei. Legal a ideia, separar por operações. Não sei se faz sentido, né? Por operações. Faz, faz sentido. A gente pode ter diversos tipos de. Aí aqui a gente tem gente que chama, tem um termo de feature flag ou feature toggle. O feature flag seria mais ou menos isso aí, se você for pensar, né? Pô, com uma bandeira que fala assim, pô, beleza, né? Se a operação for essa, e aqui, quando a gente fala de feature toggle, feature flag, muitas vezes a galera só pensa num dos jeitos de usar ele, que é on e off. É um dos jeitos de usar o feature toggle. Eu chamo de toggle normalmente. Porém, a gente tem um toggle que ele é mais inteligente. E aí pode ser desse jeito aí que o Matheus falou. Pô, eu vou pensar em operações, eu quero. Tudo vai depender muito do cenário. Pô, de repente tem uma operação que é. Se der erro, não tem problema. Então vamos começar por ela. Pode ser um cenário bem factível. Pode ser por usuários. Então eu tenho uma lista de usuários que eu combinei o jogo com eles. Ou sei lá, é o pessoal da equipe. Vamos colocar o pessoal da equipe para testar. Ou vamos combinar com o pessoal interno aqui da empresa. A gente faz um esquema, fala, pô, vai ter um novo cara, você quer entrar? Combina o jogo, ele entra. Aqui, normalmente, exige um outro serviço. Esse feature toggle aqui, normalmente no Java, tem bibliotecas que disponibilizam isso aqui já. Então, dependendo, se você for procurar a biblioteca de feature toggle, aparece um mundaréu aí no Java. Também vem com Spring, basicamente você coloca uma notation tal, né? Uma arrobinha lá, bonitinho, ele inicializa com até uma tela. Essa tela normalmente ela funciona assim, pode pôr uma lista, pode pôr um on, um off, dependendo do que você quer lá, pode pôr um nome de operação, que aí você valida, obviamente que aqui no seu software, né, você vai validar aqui, if double on, ou if has user on list, enfim, né? Você vai fazer a sua codificação. E aí normalmente acontece assim: busca no feature table, valida, nem que seja uma base de dados esse feature table. Eu vou fazer uma base de dados, colocar uma lista de usuário. Quem tiver na base de dados, eu faço para o novo. No Java tem bastante servicinho que faz na tela, que até ajuda, que você não precisa implantar nada, né? Normalmente vai mudar a base de dados, não é só você chegar lá e ser feliz. Aqui eles disponibilizam um front-end,
normalmente, né? Que aí no front-end você vai poder colocar usuários à sua vontade, até desligar sem fazer uma implantação, que é o mais importante da FreeTrade. Também você não precisar de uma implantação que vai demorar e vai ser impactado o cliente muito tempo. Então a ideia, pô, eu faço aqui um front, normalmente tem um frontzinho, né? Um front-end, deixa eu ver se tem um front-end, não tem, vou botar um celular, porque a gente é chique, a gente mexe no feature tag através do celular, se bem que o celular é antigo, não tem problema. Então, normalmente tem um front-endzinho, esse cara aqui, nas bibliotecas que tem. Aí você vai lá, pô, beleza, né? Vamos modernizar. Aí, se tiver aqui, o usuário vai para o novo serviço. Ou a operação, pô, a operação é essa aqui, vamos para o novo serviço. Isso faz o quê? Com que a gente consiga utilizar essas duas plataformas de uma maneira simples na hora de migrar um serviço antigo ou na hora, pô, a gente já testou o monolitão, já está ok, agora eu sei que o domínio de vendas precisa ser expandido, a gente vai expandir. Com isso, a gente tem um padrãozinho interessante que chama Standard Figure sendo demonstrado. Agora, beleza, né? Agora eu estou no microserviço, e como esse cara demanda bastante, normalmente eu tenho mais do que um aqui, certo? Então eu tenho diversos. Agora eu vou focar nesse mundo aqui. Aqui, quando a gente coloca serviços do lado, é a tal da escalabilidade horizontal, né? Horizontal é quando você põe um do lado, vertical é, pô, vou colocar essa máquina mais robusta, vou dar memória, vou dar CPU. Nessa brincadeira de escalabilidade horizontal, normalmente a gente tem um load balancer aqui na frente. Eu estou omitindo ele só para a gente ficar prestando atenção no serviço. Então, o load balance, imagina que quando a setinha está chegando aqui, ele está jogando em cada um deles. Aqui eu tenho uma estratégia também. Como que eu faço num novo deploy? Imagina que eu vou fazer uma nova entrega de serviço. E aí tudo que a gente está falando aqui é para não impactar o usuário. Imagina, pô, eu vou colocar uma nova feature que eu estou transferindo do monolito para esse novo serviço de venda. Como que eu faço, que agora os usuários já estão vindo aqui, como que eu faço para implantar esse serviço de uma maneira que eu impacte o mínimo possível de usuários? Aí pode brincar com o padrão que está aqui, pode ser um padrão de implantação, o que que vocês sugerem? E aí podem se arriscar alguém aí fora o Matheus também. Ia ser mais legal, né? Não tem obrigação nenhuma, tá? É só sugestão. Sintam-se bem à vontade. E também não tem erro. Ninguém se arrisca. Só pra ver se eu entendi, tipo, esse caso seria quando o serviço de vendas ele já tá, tipo, estabilizado, Boa. já tá isso, em produção, né? Já está funcional e quero implantar uma nova feature. É que eu lembro de ter visto uma parada sobre o, acho que é Blue Green Deployment. Aí, Show de bola, é isso aí. eu acho que é esse, encaixa pra esse caso, né? Não sei. É, esse aqui que eu quero buscar mesmo. Quero ver se vocês já viram alguma coisa. Você quer comentar alguma coisa do Bloom Green? Então, eu não, foi numa aula e foi um pouco por cima, então eu não Show, lembro então muito vamos bem. lá. Não, sem problema nenhum. Obrigado por me ajudar, Matheus. Fico contente. Aí a próxima pode ser outra pessoa, vai me ajuda. Você viu que não tem erro, hein? Você pode ser, então não sei, professor. Não tem problema. A gente pensa aqui. A ideia é exatamente essa. A gente tem padrões de implantação. O Blue Green é um deles. Então, imagina que você tem três aqui, eu vou abstrair os três. Vou colocar só dois, porque normalmente são vários. Aqui eu vou colocar o load balance para representar, porque ele é a parte importante. Então, você tem o load balance, eu gosto desse desenho aqui do load balance, que fica bem bonitinho. Então, ele está aqui. Aqui, ó, no load balancer, tem um padrão bem legal, que é de health check. Isso aqui, se você tiver no Kubernetes, por exemplo,
que é também um orquestrador de containers, ele faz tudo por debaixo dos panos, mas ele tem também o load balance e os health checks. No Kubernetes, ele chama de probes. E isso é um padrão também chamado probes. Probes é o quê? Pô, eu vou colocar um serviço que vai ficar pingando, seja lá quem for, para fazer o tal do health check. Então, imagina que você tem um serviço super importante na sua solução. Se esse serviço cair, vai ter muito problema. Então, como que eu faço para garantir que ele está vivo? Eu vou ficar mandando essa requisição para ele de 20 em 20 segundos, de 30 em 30 segundos, para ver se ele está lá, ok. Então, isso aqui acontece também no load balance. Esse é um padrão já executado de qualquer load balance. Esse tal de probes. É um health check. Então, isso aqui, ele vai ficar pingando esse serviço aqui para validar se está ok. Então, uma coisa importante é que no seu health check, você realmente checar o serviço. Eu já vi diversos health checks implantados que só retorna 200. Ou seja, ele só dá um OK. Você vai lá, normalmente é um endpoint, então você coloca um endpoint HTTP lá, pode chamar de health check. Se você for ver no Spring, ele até solta por padrão lá um health check, dependendo da biblioteca que você for usar, né? Aqueles health barra health, aquilo lá já é um padrão bem conhecido. Nesse barra health, ou seja lá um endpoint que você colocou, você tem que validar todas as suas dependências. Então, imagina que ele tem um banco de dados aqui, um BD ou banco de dados. Cadê lá? Pô, BD já era para ter, cadê? Container, storage. Aí, um banquinho de dados, você tem um banco de dados, beleza? E você também chama uma API aqui, sei lá por quê. Tem uma API de API externa, seja lá por que for, você também chama uma API externa aqui. Vocês acham que é importante eu validar essa API e esse banco de dados antes de eu retornar para o load balance e falar assim, ó, pode trafegar os usuários para mim? É importante. Então, nesse health check, primeiro padrãozinho, que já vem de cara já quando você usa um microserviço, é fazer um health check que valide de verdade o seu serviço. Se você fizer isso, vocês já estão avançados. Aí, mais do que 30% da galera que só colocam 200. E depois que dá pau no serviço, explode tudo, ele vai ter que se acordar, daí seja lá que for, na madrugada, ou vai ter que parar o que está fazendo para dar manutenção, porque o usuário já chegou lá e já viu que estava sem funcionar. Quando o usuário chega, é muito pior. Então é bem melhor você fazer esse health check de uma forma que você não precise ser incomodado, seja lá por quem, porque você proativamente está validando ele. Então, assim. Você fazendo esse health check, validando as suas dependências externas, você garante, primeiro, que numa implantação só vai dar OK se o health check voltou. Então, imagina assim, aí vamos para o Blue Green. Isso aqui é importante para aquecer essa ideia. Então vamos para o Blue Green. A gente tem aqui, será que dá para pintar aqui? Vou pintar aqui. Esse é o Blue, esse é o Green. Agora, eu sempre tive uma dúvida. Falei, pô, o Blue é o que está sendo implantado ou o que já implantou? Os dois, porque ele varia. A ideia é o seguinte: quando é Blue Green, e aí quando você tem um container, o Docker, isso é muito comum, né? Você levanta novos containers e tal, e se deu errado, você mata esse container, sobe um novo. É sempre assim que a problemática de microserviço funciona. Aqui, qual que é a ideia? Pô, imagina que esse aqui é o atual. E esse aqui é o novo. Então, a implantação, ele vai levantar esse novo container, beleza? Aí no Health Check, você tem um período de espera. Então, você configura esse período de espera aqui das probes para você garantir que o serviço já subiu, né? A JVM já startou, né? Já está tudo quentinho lá, para que quando vier esse Health Check, eu já conseguir me comunicar com o banco de dados e com a nossa API externa. Então, se você for inteligente e colocou lá no Health Check para validar se os dois estão funcionando, qual que é o cenário que vai acontecer? Imagina que esse cara aqui, ele fez um novo código que ele quebrou o contrato dessa API externa. Não vai funcionar.
Então, ele vai chegar aqui e vai dar um tilt aqui. Tum, quebrou. O que que vai acontecer nesse cenário? O health check do load balancer vai bater nele, ele vai tentar bater na API e não vai retornar um OK. O load balancer vai dar a implantação como falha e vai voltar aqui. Ele nem chegou a trafegar o usuário para o seu novo. Olha que maravilha. Então, uma coisa muito importante para você não afetar o usuário. Health check, bem legalzinho, validando tudo que o seu serviço precisa. Aí, beleza, né? Vamos imaginar que deu certo. Pô, ele validou tudo, deu OK. O Blue Green é exatamente isso aqui. Ele vai colocar o novo do lado, ele vai validar se está OK. Dando OK, o Health Check deu OK, aí sim ele vai trafegar os usuários para cá e vai derrubar esse aqui. Ah, então beleza, deu certo. Então o novo está no ar. O novo passa a ser o atual. Ah, pô, vamos fazer de novo aquele lance? Vamos, então beleza. Só que ele troca aqui. O atual, esse é o novo. Ele vai implantar um do lado, vai mandar um health check, vai validar. Então, se você fez as probes do health check certinho, esse Blue Green é uma maravilha. Só que tem um problema. Ele é bom. Hoje já é por default, a maioria dos load balancers já implanta Blue Green, mas dá para melhorar. Agora aqui, imagina que o novo ele passou o health check, mas aconteceu exatamente o que o Matheus levantou. Pô, teve uma regra de negócio que estava errada. Aí a regra de negócio estava errada, ela não vai ser percebida se o banco de dados está OK, se a API externa está OK. Vai passar batido. E como no Blue Green o tráfego ele é totalmente jogado para lá, então imagina que 100% do tráfego está aqui. Aí ele validou que está OK o novo, ele pega esse 100% e joga para cá. Pum, acabou. Aí o que acontece? Se está com uma regra de negócio errado, 100% dos usuários são impactados. O que que vocês imaginam que a gente pode fazer? Alguém quer se arriscar? Se não, também eu posso continuar aqui. Alguém tem alguma ideia? Então, eu vou continuar, beleza? Vocês me interrompam aí se quiser falar. Aí, o que que a gente tem? Esse aqui é o tal do Blue Green, beleza? Blue Green. Calma aí, deixa eu colocar os dois aqui. Esse é o Blue Green. Depois eu mando esse carinha para vocês aqui, né? Vai ficar meio bagunçado, mas eu acho que depois vocês podem dar uma ajeitadinha. Aí, você tem um outro que também usa mais ou menos a mesma coisa, né? Ele também tem um load balance, ele também tem um health check, ele também tem todos esses negocinhos que a gente conversou. Só que esse aqui é o Canary Deploy. Alguém já ouviu falar? Canary Deploy. É o canário. Vocês já ouviram falar nem por cima? Pô, hoje faz um Canary Deploy. Isso eu nunca ouvi falar. Boa, obrigado. Também não. Boa, obrigado, gostei. É a Juliana que respondeu? Obrigado. Show de bola. Imagina. Aí, o Canary, como é que funciona? O Canary, o pessoal olhou pro Blue Green e falou assim, pô, o Blue Green é maneiro. Não, também, obrigado, Gilmar. O Blue Green é maneiro, mas ele impacta 100% da galera de uma vez só. E se a gente fizer um esquema diferente? Aí a ideia é a seguinte: também tem um atual e um novo, beleza? O mesmo esquema. Eu vou colocar uma outra corzinha aqui, só para falar que é o canário. Então, tá atual. Aí eu tô com 100% aqui. Aí o novo é igualzinho. Ele vai colocar um container, ele vai bater no health check, se você fez direitinho, que está testando todas as dependências. Ele só vai começar a trafegar para o novo se tiver tudo OK. Porém, ele sabe que mesmo estando tudo OK, eu posso ter algum problema. Então, o que que ele faz? Ele faz isso aqui. Ele joga 5%. Dá para você escolher. Ah, coloca 10, coloca 5. E aqui vai ficar o resto. Então, imagina que eu coloquei 5%. Aqui normalmente é assim, Canary Deploy com 5%. 5%. Beleza? Canary Deploy 5%.
essas configurações normalmente têm um nome parecido, assim. Na AWS é um negócio assim, na Azure é um negócio assim, mais ou menos. Pô, eu quero um canal deploy de 10, 15, aí dá pra você escolher a porcentagem. O canal deploy ele vai fazer o seguinte, para não impactar todo mundo de uma vez, ele coloca um novo aqui, vê o health check e coloca só 5%. Aí vem a outra parte da configuração, em 15 minutos, por exemplo. Então, como o nome diz, ele vai, antes de mandar esse restante dos 95, esperar 15 minutos para ver se está tudo ok. Nesse inteirinho dos 15 minutos, você testa. Aí, como que você testa? Você pode ser engenhoso, pode colocar uma pessoa, você pode colocar um outro container de teste, né? Sei lá, eu vou colocar um outro carinha aqui, que ele é o container tester, né? Pô, assim que ele subir lá, eu aperto o botão e falo para ele bater direto nesse novo aqui, ó. Aí ele faz o tal do regressivo, né? O teste regressivo é aquele lá que vai validar as funcionalidades. Então, eu faço um teste regressivo, né? Faço um teste qualquer aqui para validar se está tudo ok. Então, saio batendo nesse novo aqui com todos os, né, os testes que eu fiz, ou não, né? Não precisa fazer um teste automatizado, não, é um usuário mesmo que vai lá. Ah, não, beleza. Então tem o tal do PO, do PM, seja lá como é que chama, o dono do produto, o cara aí que vai fazer o teste. Então eu vou colocar um outro bonitinho aqui para não ficar igual aquele outro. Então esse cara aqui pode ser o, né, sei lá, o PO, PM, o QA, sei lá, como que vai chamar esse cara aqui. Vai ter alguém que vai estar na tela, vai validar e tudo mais. E vejo se está tudo ok. Agora, como é tela, ele vai ter um problema, porque normalmente ele vem pelo load balance. Aí você não vai ter tanta certeza se vem para um ou para o outro. Tô confundindo vocês, né? Mas você consegue, de repente, fazer um front-end aqui que mira para esse cara aqui. Aí como que eu sei? Ah, de repente eu posso usar um feature toggle também, né? Isso é muito comum. Então, eu vou bater nesse feature toggle aqui e vou validar se é o usuário do PO. Aí eu bato direto aqui no o novo container em vez de bater no load balance. Então eu faço, né, uma artimanhazinha no front-end para eu ter certeza que eu estou batendo no novo. Então, cada deploy funciona assim. Em vez dele fazer igual o Blue Green, que ele coloca um novo, valida, funciona aquela beleza. Porém, tem aquele pessoal que está com um sistema mais crítico ainda, que ele quer ser mais crítico na hora de implantar. Pode fazer um canary deploy. Pô, mas, professor, fala aí, Matheus. Ah, então, essas duas abordagens, que é o Blue Green e esse Canary, ele pode ser usado no lugar daquele Stinger Fig, né? Fig. Tipo, Esse cara aqui depende muito do seu sistema, aham, porque aqui eu estou falando de uma migração mais lenta, né? uhum, Eu estou tirando funcionalidades de um e passando para o outro, progressivamente. uhum, Então, o Strangler Fig é ideal para isso. Aqui, eu estou falando, pô, eu vou. Aqui eu já estou nesse padrão aqui, uhum, mas eu quero pegar uma funcionalidade desse e mandar para esse. Como é novo e eu não testei em produção, eu quero ter um resguardo maior na hora de eu implantar a funcionalidade. Então, esse aqui é um padrão de você migrar um sistema para outro. Esse padrão aqui é onde você atualizar o mesmo sistema. uhum. A São diferença é features, essa. né? Isso. Vou colocar uma nova feature, vou, de repente, mudar uma API que eu estou usando, colocar um campo novo, não sei o que lá. E eu quero tomar cuidado na hora de eu implantar. Então, esses aqui são padrões de implantação. Esse aqui são padrões de migração. O Feature Table ele entra como uma luva nos dois. O Feature Table é uma maravilha. Dá uma estudada nesse padrãozinho que dá para você fazer coisinhas que a gente acaba não pensando. Assim, pô, beleza, né? Vou colocar um novo negócio.
Mas e se não funcionar? Tem que sempre pensar assim, mas e se der errado? Como que eu impacto a menor quantidade de usuários? Foi nesse lance que foram criados esses padrões aqui. Um chama Strangler Fig, o Feature Table bem conhecido. Dá para você usar tanto nesse aqui como no de baixo. Aí, esses são padrões de implantação. Blue Green, Canary. Respondi? Acho que ficou Aham, claro. sim. Esse feature toggle, ele tem, tipo, várias funções. Não só, por exemplo, separar por operações, né? Poderia ser outra condição, né? Isso que é um negócio que não é tão trivial quando a gente fala de feature toggle. A maioria das pessoas pensa no on e off. Ah, eu vou ligar e desligar um negócio. Uhum. Mas, se você fizer dessa forma que você falou, pô, eu vou colocar uma operação, né? Aí eu valido, pô, essa operação já foi migrada? Essa operação aqui já pode ser disponibilizada para o usuário final? Isso aqui é muito usado em trunk base né, quando a gente fala de fluxo de engenharia de software, tem o tal do Git Flow, não sei se vocês já ouviram falar, que é aquele negócio, né? Eu faço uma feature, jogo para dev, aí da dev eu jogo uma release, chega na master. Tem uma galera que vai direto na master, aí chama trunk based. Aí eu pego da master e devolvo para master. Essa turma abusa de feature toggle, porque eles sobem as coisinhas não acabadas, só que o botão que usa a feature só mostra para o usuário do cara que está desenvolvendo. Eles são meio. Eu vou ser sincero, eu nunca consegui fazer isso funcionar direito. Eu acho que eu não sou tão maduro no desenvolvimento de software, ou as equipes que eu tive não foram tão maduras para a gente chegar nesse trunk base de development. A gente sempre tem uma devzinha lá, pega da dev, cria uma feed. Eu acho mais seguro esse desenvolvimento, para ser sincero. Mas, se você olhar, tem muita gente que faz o uso desse trunk based com feature tag. Então, eu vou colocar uma nova Nossa, função. mas é meio loucura, né? Pra É, você eu fazer isso também. daí, é Não, eu não consegui. meio Eu não consegui. suicídio, né? Eu não consegui. Eu tentei. Eu tentei e deu muito ruim. A gente teve que fazer cherry pick no, Eu- no, no Git para tirar Nossa. coisa. Mas eu aprendi Git que foi uma beleza. Hoje eu sei fazer mágica com o Git. Às vezes o pessoal olha usando o Git e fala: Como é que você fez isso? Eu falo, meu filho, você nem quer saber. Eu aprendi isso aqui no pior momento possível. Nessa hora você É louco. aprende. Mas acho que é para não perder muito o foco aqui desses aqui, que tem mais um. Aí depois a gente expande. Fora esse aqui, teve um cara, ou seja lá quem for, uma pessoa, uma mulher inteligente, que olhou aqui e falou assim: pô, esse negócio aqui tá bom, mas não tá tão bom, porque depois dos 5%, isso eu não consegui testar. Se o PO pegou errado lá, não é melhor a gente ir mais devagar? Porque aqui como é que acontece no Canary Deploy? Fica 5% por 15 minutos, depois esses 95 que ele vai desligar e vai 100% aqui. Então ele tem aqui uma fase de teste, né, de pré jogar todo mundo. Então 5%. Imagina que 10 pessoas bateram no nosso sistema, uma vai para aqui para cima. Na verdade tem que ser 20 agora, né? 20 pessoas aqui que bateu aqui, uma delas vai ser jogada aqui para o novo. E aqui você tem maneiras desses 15 minutos, chamar esse novo container também para ser proativo. Se não, você só deixa rolar, né? Pô, você tem um monte de gente, se der um erro, você dá rollback. Não precisa nem fazer essa parte de cima aqui. Às vezes essa parte de cima aqui é over-engineer, dependendo do seu sistema, tá? Não é para você chegar amanhã e falar assim, pô, vamos fazer tudo isso aqui. Não, às vezes não. É bom ter o conhecimento, dependendo se for muito crítico, né? Transação financeira de alto valor, aí você faz tudo isso aqui, porque, pelo amor de Deus, né? Pode ser todo mundo mandado embora. Se mandou uma transação de 1 milhão para fora, acabou a empresa. Então aí faz isso aqui. Mas normalmente não é necessário. O Blue Green aqui atende para beleza. Se você fizer o health check bonitão, se o seu sistema não for tão crítico. Ah, é um pouquinho mais crítico, vou fazer o kernel. É muito, muito crítico, vou fazer também os testes, né? Isso aqui a gente chama de teste sintético. É um usuário sintético. Isso aqui chama testes sintéticos, né? São testes, né, de um usuário que eu coloco na plataforma que é só para testar, para ver se está tudo certo. Aí o teste regressivo é aquele que testa as funcionalidades em cima de um usuário sintético. Os dois se complementam aqui no caso. Aí tem um terceiro, né? Vou tirar essa parte aqui de cima, que é só uma suposição. Então, esse é o cara de deploy. Aí, aqui, eu vou deixar o cara aqui. Tá, o cara de deploy.
Aí, beleza. Então, a gente tem o cara e a gente tem mais um, que é o mesmo esquema, só que a pessoa que fez esse trem aqui, ele falou, "Meu, calma aí, vamos mais devagar, que é o Rolling Deployment. Rolling Deployment. Aqui também é a mesma configuração do cara, ele pode ser de 5% em 15 minutos. Normalmente é uma porcentagem maior que esse aqui, que ele vai fazendo o quê? É tudo igual, só que a diferença é o seguinte. Imagina que ele está 10% em. Aí normalmente aqui o tempo é menor. 10% em 5 minutos. Aí ele vai fazer o quê? Ele está 100% aqui no atual, né? O primeiro fase aqui está 100% e 0% aqui. Aí passou 5 minutos. Na verdade, aqui ele já pega os 10 e joga para cá, tá? Então ele vai colocar 10% lá em cima, que é os 10%. Aí passou 5 minutos, ele faz o quê? Coloca mais 10. Então vai estar aqui 20 e 80. E assim por diante. Vai colocando mais 10 até aí, de 10 em 10%. Ele chega no 100% aqui em cima. Opa! Peraí, gente. Peraí. Até chegar em 100% aqui. E 0% aqui. Então, se for pensar, 10 em 10%, ele tem 10 fases. O que vai fazer que esse deploy leve 50 minutos. Né? 10% divide o 100 por 10, são 10 fases. Né? Primeira fase, 5 minutos. Segunda fase, mais 5 minutos. Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Décima fase. Aí aqui, ele vai ficar 5 minutinhos aqui e declarar que está ok. Então, esse cara aqui são implantações lentas, muito cuidadosas. Aqui ficou claro? Os três tipos de padrões de deployment? Esses três são os bem difundidos. O que eu quero dizer é assim, se você pegar qualquer cloud, você consegue implantar esses três aqui. Ah, eu quero fazer um cara na AWS, tem configuração para você fazer. Quero fazer no Google um rolling deployment, tem configuração para você fazer. Dúvidas aqui? Beleza. Então a gente está aqui, né? Pô, beleza, né? Implantando aqui já com mais cuidado, fazendo o padrão de estrangulamento para ir passando, né, as features novas para baixo. E uma vez que a gente chegou aqui no monolito e deu ok, falou, pô, estrangulamos ele. Normalmente o padrão é o seguinte, né? Pô, vou colocar uma seta aqui. Será que seta? Tem uma seta aqui. Eita. Pô, podia jogar a seta para direita aí. Seta para direita. Então, uma vez o monolito migrado, ou estrangulado, o pessoal chama assim, vira e mexe, se vocês ouvirem esse cara aqui que está acontecendo, estrangulamento. Uma vez estrangulado, o que acontece? Então, eu estou aqui com o nosso sistema aqui, estrangulou. Normalmente ele é deletado, esse monolito aqui, se você passar todos, né? Então, ele é deletado. Então, o que que acontece? Vai ter um de usuário, certo? A gente tinha três domínios lá. Um de usuário, um de pós-venda. Feature tag não é mais necessário. Aí, a gente vai acabar com o sistema. Vou apagar essas réplicas. Imagina que todos têm réplica, beleza? Todos estão nesse esquema de container. Então, aqui eu tenho. Chegou nos microserviços. Pô, migrei o monolitão. Estamos com nossos microserviços no ar. Contentes e felizes. O professor, pensando que a gente estrangulou o monolito, né? E criou esse microserviço aí de vendas. O microserviço de vendas, ele teria um banco próprio ou ele ainda estaria no banco do monolito? Ótima pergunta. Isso aí.
Se você for rico e quiser gastar um dinheiro da porra lá, você põe um banco para cada um. Na AWS, isso aqui vai custar uma fortuna. Se o seu sistema for um monstro, aí você pode colocar um banco para cada um. Agora, o mínimo que você deve fazer, pô, você não é rico, sua startup está começando, você não quer gastar uma bala com o banco de dados, você pode fazer o quê? Separação lógica. No mínimo tem que ter isso aqui. Um banco de dados é o ideal? Pô, tem um banco de dados para cada um. Esse aqui é um FinOps. Vai embora. Tal do FinOps, eu ouvi falar essa palavra? É de finanças, é operação de finanças. Então, assim, a sua empresa ela vai preocupar muito com o FinOps. Deve se preocupar também se você for a sua empresa, você não for ali, né, se você for o dono. Mas se você não for o dono e você começar a gastar uma bala, eles vão perguntar para você, pô, por que que você está gastando uma bala? Você fala, pô, porque eu coloquei um banco de dados para cada um. Normalmente, o mais caro é o banco de dados nas nuvens. Disparado, assim, é muito mais caro. Isso aqui, normalmente, o que acontece? Eles colocam réplicas de redundância, e aí vai ficando mais caro ainda. Esse aqui, ele costuma ser o ideal, é o mais sugerido. Se você tiver esse aqui, tá perfeito. É o suprassumo. Porém, se o sistema não for tão grande, não precisa. Só que você faz o quê? Separa logicamente. Se for um banco de dados relacional, eu estou falando o seguinte: nenhuma tabela compartilhada. Se você quiser segregar em, como que chama? Tem, não é metaspace, né? Tem aglomerações. Esquemas, Esquemas, esquemas. isso, esquema. Separem esquemas diferentes. Separa tudo isso aqui da maior parte possível. Então, esquemas diferentes, tabelas únicas para cada um. Isso aqui você precisa ter no mínimo. Porque, de repente, é aquele tal do monolith first do banco de dados. Sabe, pô, você não precisa de dois bancos de dados, porque, de repente, não tem conexão suficiente para explodir esse cara. Um banco aguenta fácil. Normalmente aguenta, tá? Então, faz o seguinte, pô, separa logicamente com esquema. Por quê? Porque, de repente, seu banco começou a pipocar, você coloca outro aqui. Aí você pega esse aqui, nas nuvens tem um monte de migrador de banco de dados, Data Migration Service, não sei o que lá, Migration BBB. E ele faz isso aqui para você. Fala, pô, demorou, vou passar esse esquema para outro aqui. Aí você vem aqui, troca o venda, começa a chamar esse aqui agora, fechou? Então isso aqui você vai economizar bastante e normalmente não chega a ter que precisar de outro. Eu tenho visto um banco de dados atender um mundaréu de squads sem problema nenhum. Porque isso aqui é caro. E, e se, por exemplo, o banco começar a pipocar? Isso não é muito comum, né? Em questões, sei lá, de conexões. Ele começa, depende do serviço. Eu trabalhei já em serviços que começou a pipocar e a gente teve que fazer exatamente isso aqui. Mas só que as ferramentais funcionam. Data Migration Service é o da AWS. Ele pega isso aqui e joga para cá numa boa. Numa boa mesmo. Tranquilão. Enquanto roda, assim. O negócio é incrível. Você pode ir consultando esse aqui, ele vai migrando, pum. Aí uma vez migrou, você vai lá e troca a conexão, tá tudo certo, assim, sem problema nenhum. É tranquilo. Ele faz isso como serviço. Acaba acontecendo. Mas normalmente, na maioria, 98% dos casos, não vai acontecer. Só se tiver muito tráfego, for o Pix, né? Se você for um banco grandão. A empresa que eu fiz, que eu tive problema, foi no Itaú, que eu tinha uma plataforma lá de criptoativos que os caras batiam 24 horas por dia, direto lá, e a gente estava com um banco de dados que era dividido com uma outra equipe lá que a gente precisou segregar. Mas era muitas chamadas, era um TPS muito agressivo. Aí acontecia, vira e mexe, das conexões faltarem, aí ele retornava a recusa de conexão e dava erro na cara do usuário. Aí normalmente você faz um teste de estresse. Você quer ter certeza que você vai ter um banco só? Pega lá o Artillery da vida. Eu gosto muito do Artillery, que é uma ferramenta simplesinha. Artillery. Stress. Esse cara aqui eu acho demais.
É um arquivo só. E ele faz um teste violento, te dá vários reportes. Ou se é acostumado com Java, faz qualquer ferramenta que você seja acostumado, não importa. Mas, tipo, normalmente você faz uma por perspecção de usuários, né? Pô, de repente eu vou ter 100 mil usuários, faço, sei lá, 10 TPS. 10 TPS é bem agressivo já, 10 transações por segundo não é todo o sistema que tem. Então, se você tiver 10 TPS, já é um sistema bem robusto. Mesmo assim, o banco aguenta. E se for não relacional, ele vai sorrir para sua cara e vai ficar tranquilo. Eu fiz um teste de estresse com o Mongo, com 100 conexões paralelas, ele bateu 20%. Eu até achei que ele ia cair, bateu 20% de memória. Eu falei, meu Deus, a AWS é um monstro. É aquele Document DB da AWS, era um MongoDB disfarçado, né? É cabuloso. Então, assim, não relacional é feito para você sentar o rei. Agora, quando é relacional, aí você tem que estressar esse cara, porque pode acontecer ruim. Ainda mais se você tiver nesse carinha aqui. Pô, tô usando vários bancos, várias tabelas compartilhadas. Se você tiver uma outra squad aqui, aí já começa a ser um problema. Já começa a ser mais agravante, né? Tipo, pô, não só seus serviços da sua squad, mas serviços de outra squad, e acaba todo mundo pendurado aqui. Isso aqui acaba sendo um gargalo eventualmente. Ainda assim, demora para você explodir. Normalmente, isso aí vai se arrastando por anos até começar a ter problema. Porém, isso aqui não pode faltar. Se você não fizer isso aqui, os problemas podem ser enormes. E aí, tanto na sua vida diária quanto outra coisinha. Respondido aí, é uma problemática bem interessante. O banco de dados sempre é o mais problemático que tem. Normalmente não dá problema, mas quando dá problema, É terrível, é isso tenso. aí. Se não Mas foi tiver bem respondido. separadinho aqui, cara, você tá ferrado. Sim. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Façam, que de repente alguma coisa que vocês estão vivendo no dia a dia e tal. A ideia é a gente tentar se ajudar aqui. Então, um banco de dados, no mínimo isso aqui tem que ter, né? Separação lógica. Eu vou deixar esse desenho aqui para a gente lembrar, né? Precisa ter, no mínimo, separação lógica no banco de dados. O ideal, vou até colocar aqui, ah, melhor dos mundos é ter um banco para cada serviço, mas, mas pode ficar caro. Quando é banco de dados gerenciado pela própria nuvem, tipo o DynamoDB, cada um é uma tabela. E já é um banco de dados novo para cada um. Então, se você tiver no DynamoDB, ele já vai ser um banco de dados para cada um. Você vai ser feliz, contente. Não precisa nem se preocupar. Mas o relacional é o mais caro que tem. Aí, se você quiser fazer um para cada um, vai acabar ficando caro. Aí vamos voltar aqui na problemática que a gente estava aqui. Pô, beleza, né? Migramos para cá. Mas, agora, tem uma problemática. Porque isso aqui é um sistema distribuído. Só que o que eu vejo muito acontecer é isso aqui. Pô, tem um novo serviço de vendas. Eu preciso me comunicar com o usuário. O que que normalmente acontece? Estou com serviço de vendas. Temos serviço de usuário. Preciso de uma informação do usuário aqui. Qual que é a ideia que vocês têm? Não tem erro, gente. Normalmente tem um. Teria que ser uma Mas, comunicação. Eita, pode falar. não, pode falar. Ah, eu ia perguntar se tinha que ser uma comunicação síncrona ou assíncrona. Tanto faz. A ideia que você tiver, a gente coloca aqui, não tem problema, pô. A ideia é exercitar mesmo o raciocínio pra gente ver os trade-offs. Tudo tem trade-off. Não tem nenhum que tá errado, assim. Tá, pô, isso aqui nunca eu vou fazer. Uhum. Ah, dependendo da operação. Se ela poder ser assíncrona, aí eu talvez usaria mensageria ou um scheduler. E aí, se fosse síncrona, o trade-off seria que ele teria maior latência, né? Tipo, o serviço de vendas vai depender do usuário, né? Então, a gente poderia fazer isso aqui, certo? Aqui é assim, assim.
Chama aqui. Show. Aí, se esse cara está precisando da informação do usuário, ele mandou aqui uma requisição. Como que o usuário devolve para ele? Uma outra fila? Pode ser. Então, eu tenho aqui uma outra fila. Esse aqui é um padrão que existe. Ele é chamado de comando e resposta. Então, command e resposta. É bastante utilizado em orientação a eventos, isso aqui. Você chama por um tópico, normalmente é um Kafka, esse negócio aqui. Chama por um e ele responde por outro aqui. E isso aqui, normalmente, é do serviço de usuário. Ou seja, se o pós-venda quer uma informação, ele pode chamar o mesmo tópico aqui. Por isso que normalmente é um tópico, não uma fila. Porque aí a galera responde, né, do mesmo jeitinho que foi para lá e vem para cá. Bom, comando e resposta. Normalmente, isso aqui é colocado num tópico e funciona aquela beleza. Aí você fala, pô, mas todo mundo ouve o tópico, certo? Todo mundo ouve o tópico. Porém, a gente tem um header de entrega. Então, normalmente, esse header aqui, você pode estabelecer nome de serviço, tipo, essa mensagem que eu estou dando no tópico é para o serviço de pós-venda. Aí, no serviço de pós-venda, ele valida se o header é dele, se não for dele, ele descarta. Ou tem mecanismos do próprio tópico de falar assim, pô, esse header eu só entrego para esse grupo de ouvintes. Então, esse command response, ele funciona bem. E o que que ele faz? Ele não acopla esses dois carinhas aqui. Porque, normalmente, a gente faz assim, isso aqui não está errado. Porém, a disponibilidade desse serviço aqui está comprometida. Na verdade, a disponibilidade desse está comprometida. Porque se o usuário não funcionar, ele não funciona também. Aqui ele faz o seu trabalho. Pode ser que demora para ele responder aqui e dá timeout, mas ele está funcional e no timeout você coloca uma respostinha bacana para ele aqui. Você não vai mascarar as próprias métricas desse serviço, porque imagina que ele dá erro aqui, ele vai retornar um 500 aqui. O que que vai parecer? Que esse serviço aqui não está funcionando. Então você vai impactar as métricas desse carinha aqui, sendo que não é ele que não está funcionando, é esse carinha aqui. Então a API, apesar de ser boa para responder rapidinho para o usuário aqui, pô, beleza, nós chamamos o usuário aqui, pega o serviço, manda para cá. Ele faz com que a disponibilidade seja acoplada. Então, cada vez mais, a gente está sugerindo não fazer isso aqui. Quando que é bom fazer isso aqui? Quando tem um usuário no front-end chamando lá e você quer uma resposta rápida, essa, essa comunicação do seu usuário para o back for front-end para esse serviço é via API. Agora, se é comunicação entre serviços, a ideia é você não fazer isso. A ideia, a não ser que seja muito simples, um sistema que não é tão crítico. É tudo trade-off. Pô, no meu sistema, eu não quero fazer tudo isso aqui, porque isso aqui também é uma engenharia que aumenta o tamanho da entrega. Aumenta o tamanho, a complexidade de você controlar, né? Então, assim, o sistema é simples? Pô, chama aqui via API. Ah, mas aqui vai comprometer a disponibilidade. Pô, mas seu serviço vai fazer alguma coisa se o usuário tiver caído? Não vai. Então não tem problema, já está comprometido, entendeu? Então a API aqui também tem as suas facilidades. Porém, se você tiver no sistema crítico e esse serviço de vendas precisa funcionar para fazer outras coisas, né? Eu não quero comprometer as métricas, né? Dependendo da sua criticidade, esse padrão de comando de resposta é bacana para você usar. Porém, em vez de fila aqui, normalmente é um tópico. E aí, quando você está na nuvem, normalmente é um tópico e depois uma fila. Por que é um tópico e uma fila depois? Porque o tópico ele não tem o que a gente chama de durabilidade. A durabilidade é o quê? É a capacidade de armazenar essa informação se o cliente não ouviu.
O que eu quero dizer é o seguinte, um tópico, normalmente você posta aqui a mensagem, que é o tal do pub sub, né? Esse cara aqui, ele publica e esse cara ele tem que estar subscrito, né? Subscrito para ele ouvir. Se ele não tiver subscrito, a mensagem vai embora. Já era. Então, se esse cara aqui não tiver aqui, não ouve. Aí o que que normalmente faz? A galera põe uma fila para fazer um subscribe no tópico, porque a fila sim tem durabilidade. Alguém não entendeu o que eu falei? Ou nunca usou fila? Ou quer que eu dou uma melhorada aqui na explicação? Porque isso aqui não é tão trivial, não. É difícil mesmo. Não perde a chance, hein? Eu posso explicar quantas vezes quiser. Todo mundo entende como é que funciona a fila, um tópico? Mais ou menos. Boa, obrigado. Aí, a ideia é a seguinte, ó. Esse aqui eu vou usar o material. Eu deixo ele aqui porque o material ajuda nessas horas. Ó, a fila é essa cara aqui. Um produtor vai colocar uma, duas, três mensagens aqui, beleza? Aí a gente tem três serviços ouvindo a fila. Quando é uma fila, cada um dos serviços vai pegar uma mensagem diferente. Então eu mandei um, dois, três, o serviço um pegou a mensagem um. Aí está trabalhando. Aí o segundo vai pegar a mensagem dois. O terceiro vai pegar a mensagem três. Isso aqui é ótimo para você conseguir paralelizar o serviço, né? Você entregar mais rápido. E ele garante, a fila garante que você vai executar aquilo lá. Por quê? Porque ele tem o tal do acknowledge. Então, assim, o consumidor, que é esse cara aqui, ele vai pegar uma mensagem e vai tentar trabalhar. Ah, eu preciso armazenar um negócio no banco de dados. Ah, eu consegui armazenar no banco de dados, então eu vou dar o acknowledge para meu broker de fila aqui. O pessoal chama de message broker, o carinha que vai levantar a fila. Então eu volto aqui e falo, pô, acknowledge. Quer dizer o quê? Consegui gravar no banco de dados. Pode dar uma outra. Aí, imagina que já pegou essa três, esse cara vai pegar a quatro, de repente, e vai fazer o tratamento. Se esse segundo aqui, na hora que ele foi armazenar no banco de dados, não conseguiu armazenar, ele devolve a mensagem para a fila. Ele não consome. Então, a durabilidade que eu falei é a capacidade de manter isso aqui. Agora, ao contrário do tópico. O tópico, ele faz assim, ó. Se eu mandar uma mensagem, todo mundo pega a mesma mensagem. Essa é a grande diferença. Fila. Ah, eu pego, vou tratando, cada um vai tratar uma. Aí eu paralelizo. Tópico. Eu quero que o que eu vou postar aqui interessa para mais do que um serviço. Então eu coloco a mensagem um, todo mundo que estiver ouvindo vai receber a mesma mensagem. Ficou claro? Sim. Essa é a diferencinha. Mas o tópico, ele não tem a tal da durabilidade. Por quê? Porque imagina, ele tem que controlar, pô, eu vou armazenar esse um para quem? Para quanto tempo? Não tem o tal do acknowledge. Ele só manda. É a natureza dele. A gente brinca que é um megafone. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, filho, já era. Vai perguntar para alguém que ouviu. Você vira. A pessoa que foi lá com o megafone e falou: Olha, teve usuário que comprou uma cafeteira. Ah, beleza, comprou uma cafeteira aqui. Não, beleza. Vamos ligar para ele se ele gostou da cafeteira. Não, beleza. Se tá o sistema desligado, não ouve. Porém, a fila armazena. Então, o pessoal faz isso aqui, ó. Eles colocam um tópico. Aí, em vez do sistema ir direto no tópico, ele vai na fila e a fila vai no tópico. Porque aí o que que vai acontecer? O cara que gritou no megafone, que é o tópico, aí a fila fala: opa, tem mensagem aqui no tópico. Então, eu vou segurar aqui para quando o sistema conseguir trabalhar, eu entrego para ele. Então imagina que o sistema está fora aqui, ó, pum, aí o cara foi e gritou no megafone. Se não tivesse a fila, ele não ia ouvir e ia ficar sem a mensagem. Mas como tem a fila guardou essa mensagem que veio dele. Aí quando ele voltar, pum, a fila fala, ô, o cara voltou, vou entregar para ele. Aí ele trabalha, a fila trabalha desse jeitinho. Pô, entrego um. Eu só tiro da fila se ele voltou com o acknowledge falando, opa, já armazenei, já fiz o meu trabalhinho que eu precisava fazer.
Professor, sobre essa fila, não teria padrões para ela, tipo FIFO Tem. Muito ou outro? bom. Porque se ele ficar armazenando também, não teria um buffer para armazenar isso? Aí os padrões de fila são o seguinte. Esse tal do FIFO, ele é bom, mas ele é problemático. O FIFO é o first in, first out. Ou seja, né? Se chegou o 1 aqui, ele precisa entregar o 1 aqui. Certo? Aí imagina que tá chegando aqui 2, né? Vou colocar ao contrário aqui. E a ideia é essa, né? Primeiro que chegou, o primeiro a sair. 2, 3, 4, 5. Então, ele vai reduzir o throughput, ele vai reduzir a capacidade de execução. Porque imagina que quando não tem esse negócio de first in, first out, eu posso, entreguei o 2, o 2 não funcionou, esse cara que já podia estar trabalhando na 4, podia estar trabalhando na 5. No first in, first out, não pode ser assim. Então, se ele entregou o 1, né? Aí o sistema conseguiu ler, voltou, deu o acknowledge, ele tira o 1 daqui. Aí ele vai entregar o 2. Ah, beleza. 2 está aqui. Ah, eu consegui fazer o trabalho. Deu o acknowledge, tira o 2. Aí chegou no 3, ele não conseguiu. E aí, o que acontece? O que vocês acham que acontece? Ah, o 3 aqui deu pau. O 3, a mensagem veio corrompida, sei lá o que eu faço. Ele vai parar a fila, não? Ele vai parar a fila. Ele vai devolver o 3. Aí vai vir um outro consumidor, né? Pode ser que um outro consumidor veio e pega o 3 de novo. Ah, vou pegar o 3. Não funcionou. Ah, vou tentar de novo. Vou pegar o 3. Aí vem o outro padrão. Porque normalmente ele tem um máximo de retentativa. Aí tem o tal do Dead Letter Kill. Não sei se alguém já ouviu falar desse cara, mas normalmente quando tem uma fila, normalmente tem um desse aqui também. Se não tiver, acabou o sistema. Ele vai parar aqui até você voltar aqui. Alguém, dependendo do sistema, é exatamente isso que tem que acontecer. Se não lê o 3, não pode ler o 4. Aí o que que faz? Normalmente a gente cria um alarme, um alerta, né? Cria um alerta, sai ligando para a galera. Isso aqui normalmente as ferramentas de observabilidade já tem por padrão. Ah, se eu retentei 3 vezes a mesma mensagem, dá um alerta. Fala que o mundo está acabando aqui, porque ferrou. Mas o FIFO ele tem esse probleminha. Normalmente, quando você não consegue ler a mesma mensagem tantas vezes, aí você tem lá um dead letter kill que tem a configuração também, né? Vou para dead letter, depois de 3, 4 tentativas, 5 tentativas, 3 tentativas. Aí o que que acontece? Eu não consegui ler 3 vezes, aí vai para essa outra fila aqui, ó. Pum. Ele manda para essa fila de mensagens mortas. São mensagens que não conseguiram ser executadas depois de várias tentativas. Aí, se o seu sistema puder pegar o 4 sem problema, ele vai entregar o 4 e o FIFO é assim que funciona. Normalmente, o FIFO a gente não gosta, né? A ideia é você espalhar e entregar vários por quantas pessoas quiserem aqui, porque a ideia é expandir esse throughput aqui e colocar vários sistemas fazendo o trabalho aqui. Nesse FIFO aqui não pode fazer isso aí, né? Precisa ser entregue. Então aí normalmente ele vai ser mais devagar. Mas não tem problema também, tem sistema que precisa disso. Ficou claro aí? Apresentei esse padrão da Layer Kill. Aí tem o FIFO ou não FIFO. O não FIFO é o mais comum. Show? Certo. Se quiser comentar, colocar mais alguma coisa, por favor, aí, me ajuda aí, fica à vontade. De Não, repente. tipo, eu entendi os padrões das filas. Tipo, claro, eu tinha que estudar mais. Mas, assim, elas também podem implementar uma memória, né? Para armazenar as mensagens que não foram entregues ou que foram entregues. Isso já é por padrão, é o que eu chamei de durabilidade. As Ah, certo. filas já têm padrãozinho. Aí não tem, normalmente não tem esse lance, tipo, pô, armazena até tanto.
Normalmente ela vai armazenar o quanto que você mandar para ela, a não ser que chega num limite, sua fila tá física, né? E você entupiu ela porque a máquina que tá lá não tem mais HD, mas isso aí raramente acontece. Isso aí, né, nunca vi acontecer. Mas isso aí mesmo, a fila já guarda, ela já guarda até alguém ler. Se não leu, aí você pode ter esse dead letter queue aqui. Pô, eu tentei ler várias vezes. Mas se ninguém nem chegou a pegar essa mensagem, ela vai ficar aqui até alguém levantar. Se o sistema ficou um mês parado, ele vai ficar essa mensagem um mês lá, não sei o que alguém apaga. Depois que levantar, depois de um mês, ele vai mandando pra galera. Então a gente já trabalhou aqui os trade-offs de API, os trade-offs de um tópico só, de uma fila só, esse padrão de command e response. O último padrão que eu gostaria de expor aqui, olhando que a gente tem 10 minutinhos, é o orientado a eventos, que hoje é muito falado. Então, command e response, isso aqui são padrões de fila, né? Só para lembrar. Depois eu vou mandar para vocês esse trem aqui. Aí vocês ajeitam bonitinho de que vocês acharem de mensageria. Professor, desculpe interromper, eu sei que não vai dar tempo, mas o Saga também, ele é... Oh, esse é o mais avançado dos padrões. Quer comentar? Você conhece um pouquinho? Ah, eu tava dando uma lida, mas eu não manjei muito, não. Acho que ele também A é ideia é utilizado muito chegar nele. com as Não, mas a ideia é chegar nele. Ah, então Você tá. mandou bem. A ideia é falar sobre ele. Esse aí é a dificuldade de você ter um sistema orientado a evento e realmente implantar esse tal do SAG. Vamos lá. Então, para das mensageirinhas, esse aqui é do banco de dados, né? Vou colocar ele perto aqui do nosso sistema. Vou colocar aqui atrás. Aqui é deploy. Isso. Eita, o que eu fiz? Nunca apertei. Sei lá o que eu fiz. Beleza. Aí, como que a gente faz orientado a eventos? Isso aqui, para mim, foi a maior desconstrução de tudo que eu tinha aprendido. Então, eu posso ter uma fila aqui, tá tudo mais. Então, eu vou usar a ferramenta que é mais usada para fazer isso aí, que é o Kafka, que é o desenho, para a gente ter só uma imaginação. O Kafka, ele é similar a esse tópico e fila. Ele é um... Hoje eles estão com uma nomenclatura para o Kafka que é Event Broker, né? Um broker de eventos. Mas, no final das contas, ele é o tópico com durabilidade. Ou seja, ele é um tópico que, enquanto o serviço não responder para ele, ele não vai para o próximo índice. É tipo o acknowledge, mas ele é controlado por índice. Então, você leu a mensagem e voltou com o acknowledge, ele vai para o próximo índice, mas ele não apaga o índice que passou. Então, ele é além da fila, ele é uma fila que armazena todos os estados que já foram, por um período. Então, normalmente a durabilidade vai funcionar por uma semana. Ah, uma semana eu tenho todos os eventos que passaram nele. Ou seja, se o sistema ficou fora por menos de uma semana, eu consigo ler tudo que já mandaram para ele, que é para mim. Aí, como que acontece? Pô, aqui aconteceu uma criação de usuário. Os eventos normalmente são no passado. Então, usuário criado, por exemplo. Pô, criou um usuário, eu aviso para todo mundo. Ah, aqui teve uma venda, né, usar a cafeteira, lá, cafeteira, vendi, teve um evento. Aí ele manda para cá. Ah, não, beleza, né? Aqui, né, aqui, o usuário comunicado, né? Uma pós-venda lá. O usuário foi comunicado que ele pode pegar o seu bônus, né? Alguma coisa assim. Então, os serviços, eles param de ter
esse tipo de comunicação que é voltada a uma resposta, é voltada a uma interação no momento, né? Seja por API, assim, seja por FIIs. Ele passa a reagir às coisas que aconteceram e expor de uma maneira padrão para o mundo todo. Então, aqui eu preciso ter as informações completas do evento em questão para que ele seja entendido pelos outros sistemas. Então, imagine assim, pô, um usuário foi criado. Aí, esse sistema de venda, ele identifica que tem um novo usuário e faz uma oferta padrão para todo novo usuário. Ele manda aqui, né? Pô, ele vai dar um jeito de mandar para esse usuário, seja se for por um outro tópico aqui e tal. É, aqui normalmente pode ser um comando de resposta, né? Um comando de enviar, né? Enviar oferta, command, colocar assim, tá bom, envia oferta para o usuário, e aí ele emite um evento, né? Oferta, padrão, enviar, por exemplo. Então o sistema começa a se comportar assim, dessas, tipo, pô, ele é reativo aos eventos que aconteceram no cenário. Então, quando o usuário manda aqui um usuário criado, e esse serviço aí precisa mandar a oferta, normalmente já vem aqui os dados do usuário, né? Os dados do usuário vão vir para cá, né? Tipo, pô, e-mail, seja lá o que for, para onde ele vai mandar. Ele já é entregue nesse evento. E aonde mais desconstruiu a minha cabeça, tudo que esse serviço vai precisar do usuário, ele armazena na base de dados dele, seja na tabela, na segregação lógica. Ou seja, pô, em vez de eu buscar a informação do usuário, eu já armazeno aqui comigo, né? Então, esses dados do usuário, eles vão ficar distribuídos. Então, vai ter dados do usuário aqui, vai ter dados do usuário aqui também. Esse, para mim, foi o maior quebra de paradigma, porque todo lugar que eu ouvia falar, fala, não duplica as coisas, né? É o single responsibility pattern. Ah, é sempre, pô, faz uma biblioteca para todo mundo usar. Aqui, esse negócio de não duplicar vai embora. A Eu gente chegou percebi num. que no estudo que eu estava fazendo, as classes são duplicadas no microserviço que vai receber a informação, por exemplo. Se você está trabalhando com o usuário no microserviço A e o B ele vai receber, isso no design do Partner, né? Do Saga, perdão. Ele também tem que ter a classe lá. Aí eu também achei que fica É, bem então. extenso o microserviço. Tudo que esse serviço precisar fazer que é relativo ao usuário, você precisa implantar aqui. Ah, aqui tem uma função que ele sabe invocar o usuário. Aqui ele precisa, ele vai ter a mesma função, pode ter a mesma função, pode ter exatamente a mesma função. Não tem problema. O maior problema é se esse cara depender desse. Então a ideia é como que eu desacoplo as equipes? Então, quando eu comecei a pensar nisso aqui, não foi pensar em, pô, como que eu desacoplo os microserviços, mas como que eu tiro a dependência das equipes? Porque uma vez que esse cara tem uma API, tem um contrato, se esse mexer aqui, o pessoal daqui pode ser impactado. E aí o pessoal que estava aqui tentando entregar uma nova feature para o usuário, vai perder um tempo readequando ao que esse pessoal fez. Então, essa comunicação desgasta, tem atrito, né? A comunicação também às vezes não é tão efetiva, estressa a galera. Então, esse padrão, quando você lê alguma coisa específica de orientação a eventos, costuma se falar muito sobre a independência das equipes, acima dos microserviços. Porque a equipe aqui ela começa a pensar somente em como que eu coloco meu serviço para entregar mais para o usuário, porque eu já tenho um padrão totalmente implantado de como me comunicar com os outros serviços. O que eu quero dizer é o seguinte, pô, beleza, né? Mas tem um outro serviço aqui que vai nascer que também precisa
de informações desses três serviços. Ele vai ler, vai nascer aqui e vai começar a ouvir o tópico. Aí toda vez que um usuário for criado, ele vai ouvir também. Toda vez que uma cafeteria for vendida, ele vai ouvir também. Toda vez que um usuário for comunicado, ele vai ouvir também, se ele quiser. É diferente, né? É bem diferente. Descarte de até 60% é normal nisso aqui. O que eu quero dizer? Pô, eu estou ouvindo todo usuário que é criado, mas eu não uso todo usuário. Eu uso só os usuários que moram na Vila Alpina, sei lá, todos os usuários que moram em algum lugar, ou todos os usuários abaixo de tantos anos, ou todos os usuários que são de tal lugar do mundo. Normalmente essa informação fica no header, as informações importantes. Aí esse serviço ele pega, dá uma olhada no header e descarta. Ou até mesmo tem configurações de consumer groups que são baseadas em header. Então, essa informação só vai bater nesse cara se tiver um header tal. Então, o descarte é muito comum. Para mim foi muito difícil a entender. Deixei até um livro legal aqui, se alguém quiser aprofundar. Esse aqui foi o melhor livro que eu li. Build, Event Driven Microservices. Abriu muito a minha mente, é do Adam Bellemare. Ele é uma pessoa super nova, é muito mais novo que eu. Eu achei legal, eu achei no LinkedIn, falei com ele, ele me adicionou, agradeci ele. Falei, cara, o seu livro realmente abriu minha mente para o que que é esse lance de event driven e tal. E é muito sobre isso. Aí aqui, para chegar, vocês têm um tempinho a mais aí? Vocês aguentam comigo? Eu queria falar sobre esses dois padrõezinhos. São duas formas, que aí depois vocês aprofundam, né? Aqui a orientação a eventos. E a gente tem, na orientação a eventos, dois tipos de padrão, que é a coreografia. O que eu quero dizer? Ah, aqui é uma coreografia. Um usuário foi criado, né? Então, o usuário aqui, ele tem uma ordem cronológica. Quando você vai fazer uma, uma análise, né? Vai fazer uma construção de um sistema orientado a eventos, normalmente eles colocam subtempos. Então, no tempo 1, né? Usuário criado. Aí no tempo 2, eita, sei lá o que aconteceu. Aí, ai caramba, sumiu o usuário criado. Usuário criado. No tempo 2 aqui. Tempo 2. Aí, o que a gente falou aqui? Tem uma oferta enviada ao usuário. Oferta enviada ao usuário. Esse aqui vai ser sempre assim. Aconteceu esse primeiro aqui. No tempo 2 a oferta foi enviada para o usuário. Essa é uma coreografia. E aqui é o vendas, né? Vendas. E no tempo 3 o pós-venda. A gente colocou aqui, o usuário comunicar, né? Usuário. Houve uma comunicação com o usuário para ver se ele gostou da oferta ou não, seja lá o que for. Isso é o tal da coreografia. É um reagindo ao outro, beleza? Agora imagina que é uma transação. Isso aqui, né? O usuário foi criado, eu preciso mandar alguma coisa para o usuário. Isso aqui é muito importante. E depois essa comunicação também é muito importante. Só que essa comunicação, ela só pode ser feita depois do usuário ter sido enviado a oferta, e a oferta só pode ser feita depois do usuário. Então é uma coreografia. Esse é o padrão. O Saga, a ideia dele é você ter uma transação distribuída, que é isso aqui que está acontecendo, de forma resiliente. O que eu quero dizer é o seguinte:
eu tenho que pensar em todos os vieses dessa transação. Ou seja, se eu conseguir criar o usuário e não conseguir enviar a oferta, como que eu faço o rollback da criação do usuário? Ou se eu conseguir enviar a oferta, mas não conseguir comunicar o usuário, como que eu faço esse rollback da oferta? Como que eu dou uma tratativa aos erros? Então, é muito complexo fazer isso em orientação a evento, porque na coreografia você vai ter que devolver mensagens. Então, você vai ter que devolver uma mensagem de erro para cá, que foi, pô, falha na comunicação, por exemplo, né? Falha na comunicação do usuário. Aí ele vai ter que ouvir e vai ter que, sei lá, de repente desfazer a oferta, né? Ou mandar outra coisa para o usuário. Ou se esse cara deu erro, ele tem que falar aqui que eu falha no envio da oferta. Então, quando você não tem certeza se o seu sistema vai ter mais passos, porque quando você vai colocar um mais passo, imagina que você fez uma coreografia de ida e volta, você implantou o tal do Saga, você fez uma transação distribuída totalmente funcional, que se o usuário foi criado, mas eu não consegui enviar a oferta, eu tenho uma tratativa quando o usuário não foi comunicado, tudo mais. Porém, eu vou adicionar um novo passo aqui. Depois da venda, eu preciso mandar para a Receita Federal. Ah, mas ele precisa entrar no tempo 2. E agora? Agora vai ter um trabalho danado para desconstruir tudo isso aqui. Porque no tempo 2 ele está enviando ao usuário. Ah, ele precisa entrar no tempo 3. Ah, beleza. Então eu preciso refazer esse cara aqui. Quem ouve não é mais a venda, quem ouve vai ser a Receita Federal. Quem vai responder para vendas vai ser depois da Receita Federal de ter anunciado, ter feito rollback. Então, acaba que não é tão trivial você implantar orientação a eventos, porém, o trade-off compensa. Uma vez que você implantou isso aqui bonitinho, costuma-se a ter uma liberdade muito grande para as equipes. E aí, como a gente vê que a coreografia dá um trabalho danado, tem um outro tipo de padrão. Esse aqui é o último que eu queria passar. Então, você tem coreografia ou orquestração. A orquestração, ela é indicada quando você não sabe muito bem para onde seu sistema vai. Aí é diferente. Aqui a gente coloca um orquestrador ou event mediator, padrão chama event mediator. E o que acontece? Os eventos são mediados pelo tal do orquestrador. Então vai ter o usuário aqui, o usuário vai mandar um evento, quem vai ler vai ser o orquestrador. No tempo 2 é o orquestrador que manda para cá, e o pós-venda vai pegar e mandar para o orquestrador de volta. Então, se você for desenhar isso aqui de uma outra forma, é como se todos os eventos tivessem vindo para o orquestrador e saindo do orquestrador. Então, basicamente, o usuário envia o orquestrador no tempo 1, quem envia para o pós-venda. Essa figura aqui ela vai se repetir no tempo 2. Só que vai trocar, né? Perdão, esse aqui é o venda. Venda. Aí o venda anda por frente mediator que cai para pós-venda. Então a coreografia, né? Que ela é. Vou deixar esse desenho só de baixo aqui, porque eu acho que ele é mais intuitivo. Esse é o tal da orquestração. Então, se deu erro,
um pós-venda, ele emite uma mensagem de erro de volta aqui, né? Falha. O orquestrador sabe para quem que ele tem que mandar. De repente, ele manda só uma mensagem aqui para o venda, porque o usuário não precisa dar rollback, é um usuário, a gente não precisa pagar o usuário. Às vezes precisa, né? Depende do que está fazendo. Ah, o orquestrador, ele sabe. Aí, quando você vai entrar aquele tal da Receita Federal, você não vai, como você não sabe direito, né, o que vai fazer, está crescendo, você colocando a Receita Federal, você não vai precisar desconstruir toda a sua orquestração. Aqui são 3 serviços e já é difícil fazer. Imagina quando você tem um montão de serviços trabalhando, uma malha orquestrada. Aí ferrou tudo. Tem que mexer lá no meio, vixe, mas. Então, quando o serviço é assim muito volátil, orquestra, que é uma beleza. Que aí o orquestrador sabe para quem enviar, sabe a ordem, né? Isso aqui é o tempo 1, tempo 2, e por assim por diante. Então, são padrões de orientação a evento, orquestração e coreografia. No serviço orientado a evento, normalmente tem os dois. E normalmente também tem comando e resposta. E pode ter API, pode ter fio. Então, isso aqui são várias formas de você se comunicar com o seu sistema. Vou salvar aqui. E vou mandar para vocês esse carinha aqui. Alguém ficou com alguma coisa que pô, queria ter conversado e tal? São muitos padrões, né, pra seguir. Ah, vou mandar esse aqui, aí vocês dão uma aprofundada. É mais Aham, para ter um. Normalmente os cursos, né, faculdades, negócio de pós-graduação é assim, né? A gente tenta dar um norte aqui, mas espero que tenha sido bastante provocativa a aula. A ideia é aham. entender Foi sim. bastante coisa. E esse Saga aqui é o padrão mais difícil de implementar, porque é justamente esse lance aqui da coreografia, é muito mais difícil ainda. Eu tinha Porque visto um pouquinho ele e achei bastante confuso. Só que foi bem pouco, sabe? é difícil. Para mim também. Para mim não foi fácil, não. Eu tive um mentor que chama João Bosco. Hoje ele está como diretor no Nubank de investimentos, alguma coisa assim. Ele foi bastante esclarecedor. Eu tinha muitas conversas nesse nível aqui. Mas, João, tem que armazenar no meu banco de dados a informação? Tem. Mas não faz sentido, não, mas tem que armazenar. Mas como assim? Não, armazena isso aí. Eu vi isso aqui funcionando no Mercado Livre. Trabalhei um pouco no Mercado Livre também. E o pessoal já estava isso aí faz 6, 7 anos trabalhando orientado a eventos. O João foi para o Nubank, ele falou que a galera começou a adotar então, orientação a evento lá de boa também, com bastante entusiasmo. Quando eu conheci o João, ele estava comigo lá no Itaú. A gente tentou fazer orientação a eventos e todo mundo foi super. Teve muita resistência de fazer isso aqui. Que é diferente pra caramba, né? Então, assim, só se você vê funcionando, você vê que é uma beleza isso aqui. A galera lá de. Eu usei um evento, o primeiro evento que eu usei foi um do time de. Como é que é? Taxação, não sei nem chamar. Ele fazia a quantidade de imposto que você tinha que pagar cada produto que o Mercado Livre vendia. E aí, se alterava a taxa, ele metia um evento. Então, eu não consultava qual era a taxa na hora. Eu armazenava qual que era a taxa dos produtos que eu vendia. Ah, eu tenho esses produtos aqui, então eu já armazeno tudo aqui a taxa, que é para quando eu for vender, eu não precisar chamar ninguém. Essa é a beleza. Seu serviço tem que ser independente. Isso aqui vem muito dos lances da Netflix, né, que começou com essas lances aí. Uhum. Agora, por que que você acha que o serviço não funciona, o outro está funcional? Porque ele não depende de nada, ele tem todas as informações. E aí é a máxima, né? Onde você chega no, sei lá, no estado da arte no microserviço é por causa que ele tem toda a informação que ele precisa para fazer o trabalho dele. E da onde que ele recuperou? De todos os eventos, de todos os serviços que ele é interessado.
Aí tem uma nomenclatura para o serviço que origina essa informação. Aqui no Brasil eu tenho ouvido falar de Golden Source, porém nesse livro que eu mostrei ele chama de Single Source of Truth, da fonte da verdade. Então aqui nas informações, vou até colocar aqui Golden Source ou Single Source of Truth. Ixi, não sei se é assim que escreve Truth, mas tá aí. Posso estar errado. Beleza? Beleza. Beleza. Tranquilo. Show de bola. Aí, peço desculpa novamente pelas remarcações das aulas. Eu agradeço demais a compreensão que vocês tiveram comigo. Eu vou mandar assim que acabar. Deixa eu colocar aqui, descarregar aqui. Eu vou mandar assim que. Já vou mandar aqui no chat do Discord. E é isso. Se tiverem mais alguma dúvida, pode falar que eu estou aqui. Se não, bora encerrar e a gente se vê nas próximas aulas. Assim que tiver o início do hackathon, vai uma aula para vocês aí de abertura. E aí toda quarta-feira eu vou estar aqui para fazer a mentoria desse trabalho aí. Essa aula de apresentação do Hackathon não tem data ainda, né? Eu creio que não. Eu até conversei com o Gustavo, nosso coordenador aqui, justamente sobre isso. Uhum, Falei, pô, eu não vi Aí eu já cobrei ele aqui. Assim que a gente tiver, aí eu mando no avisos lá com os estudantes. São, gente, a gente marcou, que aí vai aparecer como evento lá. uhum. Combinado? Combinado. Eu tava dando uma olhada e vi que lá na plataforma tem, né? O arquivo, as Já tá aulas. lá? Você deu uma Aham. olhada? Eu não reparei. Por isso que eu nem falei nada aqui, porque eu tô curioso qual que é o desafio. É, pelo que eu tava dando uma olhada, era relacionado ao SUS. Ah, então é o padrão. É o que a gente fez no último aí. Show. É isso aí Aham, mesmo. até fiquei na dúvida se ia ser esse mesmo ou se É esse depois ia aí. trocar. Eu imagino que seja esse aí. Beleza. Beleza? Podem ir se adiantando lá, mas a gente vai ter uma aula justamente para explicar direitinho qual que são os entregáveis e tudo mais. E aí, só uma dica já anteriormente, pensa no Monolith First lá. Não estou falando para você entregar um monolito. Entrega o que você quiser. Mas o que a gente quer testar aqui é a hipótese do produto. Não é a arquitetura top orientada a eventos, com saga. Não, esquece. A gente não vai olhar para código. A gente dá um feedback no código. A gente vai olhar o projeto e tal. Vocês vão ganhar um feedback de como é que tá. Mas não pontua, né? A nota aqui não vai ser por código, implementação de CleanArch, implementação de arquitetura hexagonal, de padrão nenhum. Vai ser, pô, o sistema funciona, está resolvendo a dor a que ele foi proposto, né? A pessoa ou o grupo que está fazendo esse negócio conseguiu passar bem o pitch, conseguiu fazer bem ali a demonstração das motivações. É mais isso do que código agora, é justamente para provocar esse lance de produto em vocês aí. Uhum. Mais negócio, né? Isso, perfeito. A gente poderia, por exemplo, fazer o monolito first, que nem você falou, e apresentar na arquitetura, tipo, uma ideia para sair daquele monolito, por exemplo. Pode, pode fazer, mas isso não é o foco, novamente. Uhum, A gente não vai querer saber se você sabe fazer. Isso que você falou é importante. Os próximos passos a gente vai olhar o quanto que você sabe, tá? Não tô falando que, pô, eu coloquei isso aqui, eu perdi tempo. Não, tá ótimo, você tá colocando quais são os próximos passos. É mais para você não perder tempo agora na construção, beleza? entendi. Uhum. Então, beleza, gente. Obrigado aí por ter aguentado comigo esses 20 minutinhos a mais. Uma boa noite para vocês e a gente se vê por aí. Obrigadão, Boa boa noite. Beleza, boa noite, professor. Valeu, falou.